O Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Bom dia, Pastor Josué Gonçalves aqui para mais um momento devocional. Hoje, o nosso devocional será com base no Evangelho segundo João, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 5. Antes que você coloque o seu pedido de oração, aqui você vai colocar orando como Jesus, ponto. Aí você coloca o seu pedido de oração, você coloca o seu testemunho, a sua pergunta, a sua mensagem, mas antes coloca orando como Jesus, ponto. Compartilhe comigo como está sendo essa experiência de todos os dias, meditarmos na palavra juntos, orarmos juntos. É muito bom para mim saber como está sendo esta experiência. Eu fui informado de casais que todos os dias fazem esse devocional comigo. Famílias que todos os dias fazem esse devocional comigo. Como é bom saber que Deus está abençoando sua vida, está abençoando a sua casa através deste momento devocional de meditação na palavra e oração. Fique comigo até o final, dá o seu like aqui. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveite para se inscrever hoje. Posso te pedir algo? Compartilhe esta palavra com as pessoas que você ama, com as pessoas que você quer muito bem. Evangelho segundo João, capítulo 17, a partir do verso 1 diz assim: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Hoje eu quero falar com você sobre a oração do Deus Filho ao Deus Pai. Sabe, esta é a oração mais magnífica jamais feita na terra e registrada na Escritura. Certamente é um privilégio bendito ouvir Deus, o Filho, conversar com Deus, o Pai. Aqui entramos no Santo dos Santos, num terreno sagrado, e podemos auscultar os mais profundos desejos do Filho de Deus. Antes de caminhar para a cruz do Calvário, Jesus acabara de pregar um sermão falando do Pai para os seus discípulos. Agora, ele fala dos seus discípulos para o Pai, fazendo uma bendita conjugação entre pregação e oração. Porque aqueles que falam aos homens precisam também falar com Deus. Só tem autoridade de se levantar diante dos homens aqueles que primeiro se colocam na presença de Deus. E essa oração, de maneira magnífica, aponta para nós um retrato de Jesus Cristo como grande vencedor. Você lê: tendo Jesus falado estas coisas. Que coisas? Logo na introdução da oração. E se você retroceder ao capítulo anterior, vai notar que, concluindo o seu discurso para os discípulos, no capítulo 16, ele diz: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele termina o seu sermão para os discípulos como vencedor. E é como vencedor que ele faz esta oração aqui no capítulo 17 do Evangelho de João. Podemos dividir esta oração homileticamente em 3 pontos. Aliás, todos aqueles que examinaram esse texto enxergam as mesmas divisões. Nos versículos 1 a 5, você vai notar que Jesus está orando por si mesmo. E ele está dizendo para o Pai que ele concluiu a sua obra na terra. Nos versículos 6 ao 19, ele está orando pelos seus discípulos e pedindo ao Pai que os guarde e que os santifique. E nos versículos 20 a 26, ele está orando por
toda a Igreja Universal, por todos quantos ainda hão de crer nele por meio da sua palavra. E ele pede que o Pai os mantenha unidos e preparados para a glória. É interessante observar o contexto em que Jesus fez esta oração. Ele estava no prelúdio do seu grande sofrimento. Estava no cenáculo. Já havia instituído a ceia. Já havia apontado Judas como traidor. Já havia dito para Pedro que antes que o galo cantasse, ele o negaria 3 vezes. Já havia dito para o grupo dos 11 que eles se dispersariam. Jesus, na verdade, já estava à sombra da cruz. E ele então, nesse momento, na antessala do martírio, na antessala da sua prisão, da sua condenação e da sua morte, é que ele então vai erguer a sua voz, levantar os seus olhos e falar com o Pai. A ênfase desta oração é digna de nota, porque Jesus Cristo não profere nenhuma palavra contra seus discípulos, nem faz qualquer referência ao fracasso deles, à queda deles. Você vai perceber que logo depois, esses discípulos se dispersam. Pedro nega Jesus, revela sua fraqueza, sua fragilidade, mas nesta oração, Jesus não destaca, não aponta para qualquer fraqueza dos seus discípulos. Porém, nesta oração, Jesus Cristo está centrado em bênçãos espirituais e celestiais. Ele não pede riquezas, ele não pede honras, ele não pede influência política para os seus discípulos. O pedido de Jesus concentra-se em rogar ao Pai que os guarde do mal, que os separe do mundo, que os qualifique para a missão e que os traga salvos para a sua glória. Na verdade, gente, a grande ênfase de Jesus é que a verdadeira prosperidade é a prosperidade espiritual. Eu gostaria então, olhando para esta oração, destacar algumas ênfases de Jesus nesta oração. Jesus ora por si mesmo. Em primeiro lugar, a grande ênfase de Jesus é sobre salvação. E essa ênfase está registrada nos versículos de 1 a 5. Vamos observar alguns pontos. Primeiro, qual é o instrumento da salvação? E você vai notar que o instrumento da salvação é a cruz de Cristo. Olha o versículo 1. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Ele disse: chegou a hora de o Pai ser glorificado. E Jesus, que já havia glorificado o Pai por intermédio dos seus milagres, por meio das suas obras extraordinárias, entende que a maior obra em que o Pai há de ser glorificado é o momento em que ele vai ser levado à cruz. A cruz é o ponto máximo da glorificação de Deus, porque foi na cruz que Jesus realizou a sua obra da redenção. Foi na cruz que Jesus esmagou a cabeça da serpente. Foi na cruz que Jesus expôs os principados e potestades ao desprezo. É na cruz que Jesus Cristo revela de forma mais eloquente o amor de Deus por nós. E note, querido, e note, querida, que a cruz é o instrumento da glorificação do Pai. Pai, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Preste atenção, meu irmão e minha irmã. A cruz é primeiro um instrumento de glorificação ao Pai. Por quê? Porque esse instrumento de morte, de horror, glorificaria o Pai. Porque na cruz, o Pai revela o seu amor eterno e infinito. Na cruz, o Pai revelaria o seu horror ao pecado. Na cruz, o Pai revelaria a sua sabedoria de traçar um plano perfeito onde ele seria justo e justificador daquele que crê. A cruz é verdadeiramente o palco onde a glória de Deus se manifesta de maneira mais esplendorosa. Lá, Jesus glorificou o Pai. Mas Jesus está dizendo também: glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. A cruz foi o lugar também da glorificação de Jesus. Ele não foi para a cruz como mártir, que é forçado a ir para o matadouro. Ele
não vai para a cruz como um animal que caminha para o holocausto à força. Não! A Bíblia diz: ninguém pode tirar a minha vida de mim, disse Jesus. Ao contrário, eu espontaneamente a dou. Ele não foi para a cruz como mártir, ele foi para a cruz como um redentor. Ele foi voluntariamente, ele a si mesmo se entregou. Ele vai como um rei, caminha para a coroação, porque lá na cruz ele revela a sua compaixão, ele revela a sua paciência, ele revela o seu poder, ele revela o seu amor, ele revela que ele teve a condição de se fazer pecado por nós, maldição por nós, para nos dar a salvação eterna. Mas, querido, preste atenção. Então, em segundo lugar, a essência da salvação é revelada. Qual é a essência da salvação? Versículos 2 e 3 diz: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Qual é a essência da vida eterna? É que Deus deu autoridade a Jesus e a nenhum outro mais para dar ao homem a vida eterna. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual possamos receber vida eterna. Não há nenhum patriarca, nenhum profeta, nenhum apóstolo, nenhum mártir do cristianismo, nem reformador, nem avivalista, nem nome dado entre os homens para trazer salvação, a não ser o nome de Jesus. E o que é vida eterna? Jesus disse: a vida eterna é conhecer o Pai, o único Deus verdadeiro. Note você que vida eterna não é quantidade de tempo, é qualidade de tempo. Não é apenas uma vida sem fim nos refolhos da eternidade, é uma vida sem fim com uma qualidade bendita de comunhão, de intimidade, de gozo inefável, de paz inexaurível, de intimidade profunda, inquebrantável com o Deus vivo. Vida eterna é você experimentar a qualidade da vida de Deus para todos sempre na casa do Pai. Vida eterna é conhecer a Jesus Cristo. Note você que coisa bendita. O céu não vai ser de forma nenhuma algo estático, enfadonho, porque mesmo um lugar gostoso em um ambiente agradável pode se tornar monótono. Mesmo quando você está num jardim cheio de flores, tem hora que você tem vontade de sair dele. Mesmo quando você está em pastos verdejantes, com águas cristalinas e arvoredos tão bonitos e belos, tem hora que você se cansa da paisagem. Mas o céu não é apenas belo, o céu é dinâmico. O céu vai ser uma relação de amor interminável, de comunhão, de gozo inefável, na presença de Deus, na Assembleia dos Santos, com os santos anjos de Deus. A ação foi um sermão, porque a tua palavra declara, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Louvado seja o teu nome, Pai, pelo privilégio de te conhecer e experimentar vida eterna. Que a minha irmã, que o meu irmão, que este casal, família, que a igreja possa ter essa experiência profunda de te conhecer, porque aqui está o segredo da vida eterna. E como é bom ler na oração de Jesus: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Que bom que Jesus não parou na metade. Jesus não deixou nada de forma incompleta. Em tudo, ele concluiu o que o Pai lhe deu para fazer. Louvado seja o teu nome por isso. Senhor, louvado seja o teu nome por esta palavra que abençoou tanto o nosso coração. A tua bênção sobre a minha irmã, meu irmão, a tua bênção sobre todos que estão orando e meditando na palavra comigo hoje. Enche o coração de todos de paz, de alegria, de esperança e do Espírito Santo. Eu peço que seja assim, no nome de Jesus, a graça de Deus. Até
o nosso próximo encontro devocional. Um grande abraço.